Capítulo 4. Portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que andem de um modo digno da chamada com que foram chamados, com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança a que foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Cada um de nós recebeu bondade imerecida na medida em que o Cristo concedeu a dádiva. Pois as Escrituras dizem: quando ele subiu ao alto, levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Ora, o que significa a expressão ele subiu, senão que ele também desceu às regiões mais baixas, isto é, à terra? O mesmo que desceu é também aquele que subiu muito acima de todos os céus, para dar plenitude a todas as coisas. E ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores, para o reajustamento dos santos, para a obra ministerial, para edificar o corpo do Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento exato do Filho de Deus, o estado de homem adulto, alcançando a estatura da plenitude do Cristo. Então, não devemos mais ser crianças, jogados como que por ondas e levados para lá e para cá, por todo o vento de ensinamentos, pela esperteza de homens, pela astúcia de artimanhas enganosas. Mas, falando a verdade, cresçamos em todas as coisas, por amor, em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Por meio dele, todo o corpo é harmoniosamente unido e coordenado mediante as juntas que suprem o que é necessário. Quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo em amor. Portanto, digo e os exorto no Senhor: não andem mais como andam as pessoas das nações, na futilidade da sua mente. Elas estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus, por causa da ignorância que há nelas, por causa da insensibilidade do seu coração. Tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à conduta insolente para praticar com ganância todo tipo de impureza. Mas vocês não aprenderam que o Cristo seja assim, se de fato ouviram a ele e foram ensinados por meio dele, de acordo com a verdade que está em Jesus. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade, que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e lealdade. Portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros que pertencem uns aos outros. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha enquanto ainda estiverem irados. Não deem chance ao diabo. Quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um bom trabalho, a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com que vocês foram selados para um dia de livramento por resgate. Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo.